Vamos então para a parte final da aula de multiplicação e divisão, certo? Onde eu quero fechar os conteúdos que falar sobre um pouquinho das características da divisão e da multiplicação, o elemento neutro e inverso dessas operações e da multiplicação e divisão por zero, certo? Bom, quais são as características então da multiplicação e da divisão? Acontece que da multiplicação ela é comutativa, ou seja, a gente pode trocar a ordem dos fatores sem alterar o produto, a gente já tinha visto sobre isso, mas ela também é associativa. O que isso significa? Significa que se eu tiver, por exemplo, 4 vezes 5 vezes 2, eu posso escolher fazer 4 vezes 5 primeiro, 4 vezes 5, 20, depois multiplicar por 2, que dá 40. Ou eu posso escolher, por exemplo, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 10, 40. A gente pode operar de qualquer forma ali sem alterar o resultado. Já a divisão, ela não é comutativa. A gente não pode trocar o divisor e o dividendo de lugar e esperar que saia um resultado. Por exemplo, 9 dividido por 3 é 3. Se a gente troca o divisor e o dividendo, vai ficar 3 dividido por 9, que é 0,33333333 infinitamente. A gente pode ver claramente que 9 dividido por 3 não é igual a 3 dividido por 9. E a divisão ela também não é associativa. Ou seja, se a gente altera a ordem que a gente está operando, a gente obtém resultados diferentes. Por exemplo, se a gente pegar 120 dividido por 10 dividido por 2. Vamos fazer ali primeiro. 120 dividido por 10, 12. Dividido por 2 dá 6. Mas e se ao invés de fazer aquela operação eu faço outra, que é 10 dividido por 2? Eu vou ter 10 dividido por 2, 5. 120 dividido por 5 dá 24. Ou seja, a ordem que eu faço as coisas, a operação, a ordem que eu faço a operação, ela interfere no meu resultado, ok? O elemento neutro tanto da divisão quanto da multiplicação é o 1, pois quando ele é fator ou divisor, o resultado é sempre igual ao outro número da operação. Por exemplo, se a gente operar com 1 vezes 5, é 5, certo? Menos 9 vezes 1 dá menos 9. E quando tem um divisor, ele vai copiar o dividendo no resultado. Então 3 dividido por 1 é 3, certo? Na adição e na subtração, o elemento que, operado com outro cujo resultado é elemento neutro, é chamado de oposto. No caso da multiplicação, ele é chamado de inverso. Como assim? Bom, eu tenho aqui o elemento neutro é 1. Então, por exemplo, 3 vezes alguém que dá 1 é considerado esse alguém de inverso, certo? Então 3 vezes 1 terço é igual a 1. Assim como menos 5 vezes o inverso dele, que é 1 sobre menos 5, dá 1 também. Ou se a gente pegar um número maior, 1023 vezes o inverso dele, que é 1 sobre 1023, dá igual a 1 também. A gente vai entender um pouquinho mais sobre por que o 1 só pode ser divisor para ele manter o número que ele está operando e por que os inversos aparecem na forma de fração na aula de frações, tudo bem? Multiplicação e divisão por zero. Eu vi muita gente falando, escrevendo isso nas sondagens, né? Eu acho importante a gente revisar isso aqui. É um conceito muito interessante de se ver. O número zero ele possui algumas peculiaridades a respeito dessas duas operações. Quando a gente trata de multiplicação, qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então, vamos lá. 2 vezes o zero seria a mesma coisa que a gente escrever 2 vezes o número zero. 0 mais 0 é igual a zero. Ok? 0 vezes o menos 3. Ou seja, quantas vezes você tem o menos 3 ali? Nenhuma, ou seja, zero. E 0 vezes 0 é 0, ok? Isso tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Sempre que a gente tem que o produto de uma multiplicação é 0,
Então, um dos caras que está multiplicando ali dentro é 0. Então, por exemplo, se eu sei que um número qualquer aí, vezes um outro número qualquer, eu sei que a multiplicação dos dois dá 0. Então, eu tenho certeza de que ou o primeiro número é 0 ou o outro número é 0. Não tem outro jeito. Um dos dois tem que ser 0. Certo? Isso é um resultado bem legal que ajuda a gente a fazer coisas lá pra frente. Já na divisão, se o dividendo, o cara que eu quero dividir, for 0, então o quociente, quer dizer, o resultado, né, será sempre 0. Então, por exemplo, 0 dividido por menos 5 dá igual a 0. 0 dividido por raiz de 2 é igual a 0. 0 dividido por esse número gigantesco é igual a 0. Ou seja, se o dividendo for 0, o quociente ou o resultado é 0. Não confunda isso com dividir algo por 0, ou seja, quando 0 é divisor. Vamos lá, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte. Na segunda aula que a gente falou sobre operações, né, a gente definiu as operações básicas como um procedimento entre dois números, cujo resultado é um único número. Okay? Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso. A gente viu lá no exemplo das cartas que 52 dividido por 4 é igual a 13. Isso se deve ao fato de que, se a gente, por exemplo, a gente tinha 52 cartas, a gente dividiu para 4 pessoas, deu 13 cartas para cada um. Isso se deve ao fato de que, se 4 pessoas têm 13 cartas, a gente vai contar o total de cartas de todo mundo, vai ter 52. Ou seja, a gente pode colocar o divisor de uma divisão multiplicando o quociente. E agora a gente tem os dois como fatores e temos o dividendo como produto. Certo? Isso é o que a gente chama como prova real. Né? Para a gente saber se é realmente aquele quociente que é o resultado da nossa divisão. Né? Vamos fazer esse mesmo processo, só que colocando o 0 na divisão. Como divisor, né? Vamos fazer uma suposição primeiro. Primeiramente, suponha que todo número dividido por 0 seja igual a 0. Por exemplo, 2 dividido por 0 seja 0, ok? Isso significa que, quando a gente for fazer a prova real, isso tem que valer de alguma forma, né? Então, por exemplo, 2 dividido por 0 é igual a 0. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar o divisor multiplicando o quociente e eu vou ter o dividendo. Só que quando eu passo o divisor multiplicando o quociente, eu fico com 0 vezes 0. E 0 vezes 0 ele não é igual a 2. Certo? Isso é falso. A gente não pode falar que 2 dividido por 0 é igual a 0. Para qualquer valor que a gente vá fazer isso, 3 dividido por 0 é igual a 0, 4 dividido por 0 é igual a 0, qualquer valor, 1000 dividido por 0 é igual a 0, a gente vai chegar numa prova real que é falsa. Ok? Mas e se a gente tiver 0 dividendo e 0 divisor? Agora, a gente vai partir de uma outra forma. A gente vai partir da multiplicação para poder fazer a prova real na divisão. Então, por exemplo, 2 vezes 0 é igual a 0. Então, o que a gente faz? A gente pode passar um dos fatores como divisor. Então, o 0 que era fator, eu passo como divisor. E agora eu tenho que 0 dividido por 0 é igual a 2. Tudo bem? Vamos supor que isso seja verdade. Agora a gente vai pegar uma outra conta, que é 3 vezes 0 é igual a 0. Isso é uma verdade. A gente vai pegar o 0 divisor, a gente vai pegar o 0 fator e passar ele como divisor. Então a gente tem que 0 dividido por 0 é igual a 3. Vamos supor que essa operação seja verdadeira também. O que acontece agora? Se a gente for observar quanto é 0 dividido por 0, a gente chega que ele é 2 e 3.
Mas é 2 e 3 ao mesmo tempo? Então, a gente definiu que toda operação, a gente pega dois números e dá um único número toda vez que eu faça. E eu acabei de chegar aqui. 0 dividido por 0 pode ser 2 e pode ser 3. Na verdade, ele poderia ser qualquer número. Só que isso não entra na nossa definição de operação. Ou seja, isso é o que a gente chama de operação indefinida ou indeterminada. Então, toda vez que eu for dividir algo por zero, por exemplo, A dividido por zero, a gente não chama essa operação de vazia, a gente não chama essa operação de zero, a gente chama essa operação de indefinida ou indeterminada. Essa é a palavra correta para se usar. Tudo certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e, como sempre, bons estudos.